Vamos seguir falando ainda do noticiário nacional, mas olhando para o Ministério da Saúde, que lançou uma nova plataforma de sequenciamento completo do DNA, que promete reduzir o tempo do diagnóstico de doenças raras de 7 anos para apenas 6 meses. A partir de agora, o exame, que custaria R$ 5.000, estará disponível de forma gratuita na rede pública. Para entender o impacto dessa medida e a importância desse diagnóstico precoce, a gente recebe o geneticista da plataforma Muitos Somos Raros, Paulo Vitor Ribeiro. Paulo, muito bom dia. Muito obrigada pela sua participação aqui no Live CNN. A gente vive aí, todas as famílias, em todas as partes do mundo, tem algum histórico grave de uma doença rara, uma doença difícil na família. É sempre um desafio tão grande do ponto de vista humano lidar com questões como essas dentro do ambiente familiar. Agora, imagina a gente poder antecipar esse diagnóstico, dar uma agilidade tão grande, sem custo para a população, é de fato aí algo histórico que merece ser celebrado, né? Então conta pra gente um pouco como funciona esse processo e quais são os objetivos principais aí desse seu trabalho. Bem-vindo, bom dia. Olá, Clarissa, muito obrigado pela recepção e com certeza realmente essa nova era do diagnóstico vai revolucionar a medicina e veio justamente no Fevereiro Lilás, que é um mês de doenças raras. No Brasil, nós temos 13 milhões de brasileiros vivendo com alguma doença rara, 4 a 6% da nossa população, sendo que a gente está refrisando muito no Muitos Somos Raros que 60% dos diagnósticos não são feitos na infância, né? A jornada de um diagnóstico para uma doença rara, como você falou, leva cerca de 7 anos e muitas vezes passa por mais de 5 até 10 especialistas. Então, facilitar o diagnóstico e ampliar esse acesso facilita com que nós temos um diagnóstico mais precoce, um tratamento correto e uma avaliação da família como um todo de forma muito mais eficiente. Agora, Paulo, explica pra gente, o processo aí, pelas informações que a gente tem, antes levava um tempo muito longo. Como funciona para a pessoa que quer ou que precisa fazer esse teste? Existem alguns critérios a serem seguidos? De que forma que esse diagnóstico pode ser buscado? Perfeito, Clarissa. A gente sabe que as doenças genético-hereditárias, elas respondem por cerca de 80% das doenças raras. Os testes genéticos, até então, tinham um custo muito alto e são indicados principalmente para pessoas com suspeita de síndrome genética, principalmente envolvimento de diversos órgãos e sistemas. Nas crianças, inclusive crianças com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, mas também nos adultos. Como a gente sabe, também tem o diagnóstico de doenças raras, no qual a gente pode ter risco aumentado de câncer, alterações neurológicas. Então, o processo para diagnóstico leva o fato de que a gente necessita de uma consulta com o médico geneticista. Hoje em dia, no Brasil, a gente é em cerca de 400 médicos geneticistas, e quanto mais a gente ampliar o acesso a esses médicos, e agora com acesso ao exame, melhor vai ser a nossa possibilidade diagnóstica. Paulo, existe uma etapa da vida em que esse tipo de diagnóstico, a busca por esse tipo de informação seja mais recomendado? Porque também deve existir ali o desafio, né, da pessoa que precisa lidar com um diagnóstico muito precoce e tem a vida inteira pela frente, às vezes. Existe algum tipo de recomendação ou de orientação de qual se você tem interesse em fazer um diagnóstico como esse, para quem de fato ele é recomendado, em que circunstâncias? Perfeito, Clarice, excelente sua pergunta. A nossa campanha esse ano do Muitos Somos Raros é justamente que doença rara não tem idade. Então tinha muito esse mito de que doença rara acontece só na infância, mas 60% dos casos não são diagnosticados na infância. Então, a partir do momento que eu tenho uma suspeita de uma doença rara, seja na vida adulta ou na infância, o diagnóstico correto ele possibilita maior equidade, melhor condição de tratamento, melhor prognóstico e melhor avaliação familiar. Então, o processo funciona por meio de uma consulta com o médico geneticista, que pode ser solicitada no SUS, por meio do posto de saúde e de contrarreferências nos centros de doenças raras, por meio também da Sociedade Brasileira de Genética Médica, ou também via convênio e via particular,
sendo o médico geneticista responsável por esse diagnóstico e cuidado integral. E aproveitando, Paulo, eu não sei, talvez a forma como eu vou me expressar talvez fique até um pouco estranha, mas entre as doenças raras, quais são as mais comuns? O que tem de mais evidente ou mais frequente? O que aparece com mais frequência quando a gente analisa dados em relação a esse assunto? Exatamente, Clarice. A gente tem cerca de 6 mil doenças raras, mas realmente temos algumas doenças raras que são um pouco mais comuns, tanto na infância quanto na vida adulta, né? Um exemplo muito emblemático, que talvez muitos conheçam, é a fibrose cística, aquela doença do pulmão que é vista no teste do pezinho e que pode dar sintomas na infância, mas também sintomas na vida adulta. Além disso, a gente tem outras doenças, como doença de Fabry, doença de Pompe, doença de Gaucher, que são todas doenças que são erros inatos do metabolismo com tratamento atual via Sistema Único de Saúde. Então, realmente, a gente tem uma grande gama de doenças raras, algumas não tão raras assim, mas o maior objetivo que a gente sempre tenta conseguir é maior acesso a diagnóstico precoce, tratamento e acompanhamento dessas famílias. Muito obrigada, então, pelas informações. Nós conversamos com Paulo Vitor Ribeiro, geneticista da plataforma Muitos Somos Raros. Vai lá dar uma olhadinha. Paulo, muito obrigada por ajudar a gente a divulgar aí esse trabalho, essa plataforma e, quem sabe, contribuir para que mais pessoas tenham o maior número de informações possíveis sobre a sua saúde. Muito obrigada, bom dia para você. Muito obrigado, foi uma honra estar com vocês.